Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia. Ao nosso dia a dia. A vida não é fácil e, por causa deste assunto, ela se torna muitas vezes mais difícil. Saiu ontem um estudo do Banco Central, que é regular, chamado Estatísticas Monetárias e de Crédito. O que é isso? Entre outras coisas, o trabalho mostra a taxa média de juros praticada para o crédito, para emprestar dinheiro. E tem dois tipos de crédito no Brasil. Tem o crédito direcionado e tem o crédito livre. Eu vou explicar. Mas o crédito direcionado opera com uma taxa de juros de 11,2% em média. E o crédito livre de 43,7% em média. Olha só a diferença. O que é o crédito direcionado? É aquele crédito que você não pode usar para qualquer coisa. É o crédito direto para o consumidor, que as lojas oferecem, é o crédito imobiliário, é o crédito usado para financiar automóvel, é o crédito rural, é o microcrédito e assim vai. Estes têm uma taxa média de 11,2% ao ano. Quais são os chamados créditos da categoria crédito livre? Primeiro, característica desse crédito, os bancos têm autonomia para fixar a taxa de juros cobrada dos clientes. No outro, tem regras, o governo supervisiona, é muito mais controlado. Esse aqui é livre. É cartão de crédito, é o empréstimo individual, é o consignado, é o cheque especial. E o trabalho do Banco Central mostra que a taxa média para os juros, anual, para o crédito livre, que é mais flexível, que é definida pelos bancos, é também muito mais alta, 43,7%. Ou seja, 4 vezes mais o crédito livre do que o crédito regulado pelo governo, direcionado. Para as famílias chega a ser 56,3%, para as empresas 23,9%, esse crédito livre. Então, você vê que o mesmo sistema financeiro, quando organizado, controlado, supervisionado, pratica taxa de juros média anual de 11,2%. Quando livre, podendo escolher qual taxa vai praticar, pratica uma taxa de juros 4 vezes maior. Por que isso acontece? Por que os bancos livres cobram 4 vezes mais do que os bancos quando controlados? Você tem várias explicações. Você tem mais risco no empréstimo, você tem mais taxa de inadimplência quando você tem esse crédito livre, evidente, você pode retomar um imóvel, você pode retomar um automóvel, então tem uma explicação. As garantias, né? A taxa de juros no Brasil é alta, mas ela é alta para todo mundo. E já foi baixa e ainda assim o crédito livre também cobrava mais do que o crédito direcionado. Existem em países mais sofisticados fórmulas de financiamento muito mais complexas. Então, por exemplo, emitir ações, emitir papéis, títulos de dívida, que tiram das pessoas a obrigação, das empresas, de pegar dinheiro no banco. Para as pessoas também. Você vai no mercado americano, ele é muito mais flexível. Então, o consumidor pode pegar empréstimo de alguns poucos meses, empréstimos de um período maior, pode trocar dívidas de uma taxa maior por uma dívida de uma taxa menor, isso é muito frequente. Podem unir as dívidas todas e criar uma só dívida, tem uma série de flexibilidades. Mas tem um dado, não é o único, mas ele é importante e deve ser discutido, que não é debatido com muita seriedade no Brasil. Ele é apresentado como uma virtude, mas ele tem que ser discutido, que é a concentração do mercado. Quando a gente pega os setores econômicos, muitos deles são extremamente concentrados. Por exemplo, papel e celulose, um setor altamente concentrado. Produção de papel e celulose é concentrada. Petróleo, concentrado. Petroquímica, concentrado. Siderurgia, concentrado. Setor bancário, concentrado. Setor aéreo, concentrado. Setor bancário, concentrado.
E é difícil você definir qual é a taxa ideal de concentração, porque o oposto da concentração, que é a pulverização, no limite pode fragilizar o setor. Mas os defensores do mercado mais concentrado, leia-se, os beneficiários da concentração bancária, que são os grandes bancos, eles dizem o seguinte, olha, um número menor de bancos comandando um mercado, eles acabam gerando ganhos de escala, ganho de produtividade, redução de custo e, com isso, o consumidor acaba se beneficiando, porque ele acaba conseguindo pegar um dinheiro mais barato. Bom, a teoria é maravilhosa, mas a gente tem um mercado altamente concentrado e cadê o dinheiro mais barato? Se o dinheiro que eles emprestam neste momento, agora em fevereiro, último estudo do Banco Central, é 4 vezes maior o custo do que o dinheiro que é regulado pelo governo. E aí você vai olhar, o Brasil tem 150 bancos. 5 desses bancos controlam 80% do mercado. Os outros 145 dividem 20% do mercado. Vamos comparar. Os grandes bancos americanos controlam 40% do mercado. E lá também tem ganho de produtividade, lá tem também tecnologia, benefícios, e o discurso é o mesmo. Ou você acha que um banco como o JP Morgan quer perder mercado? Claro que não. É um destes bancos. Mas eles controlam 40% do mercado, os grandalhões. Lá tem 4.500 bancos. Tem banco local. Então tem de tudo. E tem uma concentração. Mas o máximo que se concentra lá é 40%. Já foi menor. E aí você vai olhar, a carteira de crédito nos Estados Unidos equivale a 200, é mais, tá? Estou arredondando, 200% do PIB. E a carteira de crédito no Brasil equivale a 50% do PIB. Então, eles estão alavancados? Não, eles emprestam muito mais. Eles emprestam muito mais. Por uma série de motivos que a gente vai poder conversar, mas eles emprestam muito mais. E quando você pega a concentração bancária no Brasil e você vai olhando o que acontece, é um troço que vem sendo favorecido ao longo do tempo. Vamos para o ano de criação da FEBRABAN, 1967. O Brasil tinha 262 bancos. 5 anos depois, tinha 114 bancos. Reduziu. Aí até 1988, os bancos eram classificados em categorias. Tinha banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, enfim. Aí depois surgiram os tais bancos múltiplos. Aumentou de novo o número de bancos, foi para mais de 240 bancos. Depois começou uma fase de concentração, com privatização, com bancos privados enroscados, grandes, cometendo deslizes e sendo engolidos pelos bancos ainda maiores. E criou um processo que, em 1995, os 5 maiores bancos concentravam 56% dos ativos do sistema financeiro. Hoje, 80%. Quer dizer, olha só o que aconteceu de 95 para cá. Já com inflação baixa, já com uma estabilidade. Você precisava de 10 bancos em 1995 para chegar a 75% dos ativos. Hoje, com 6 bancos, 5 bancos, você chega em 80% dos ativos. Passa dos 75%, que você precisava de 10 bancos. Então, essa concentração é um negócio complicado. Aí vamos olhar, vamos pegar a lista das 10 maiores empresas americanas por valor de mercado. Tem lá Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, que é a dona da Google. Tem uma empresa de investimentos, que é a Berkshire Hathaway, não é banco, é um conglomerado de investimento. Tem a Tesla, tem uma empresa de semicondutores e softwares chamada Broadcom, tem lá o Walmart, que é a maior empresa do mundo. Esse ano vai faturar 700 bilhões de dólares. Sabe quantos bancos tem na lista das 10 maiores empresas americanas? 0. Nada. Não há um banco entre as 10 maiores empresas americanas por valor. Nenhum. Aí vamos pegar a lista das 10 maiores empresas europeias, por valor também. Tem lá a dinamarquesa Novo Nordisk, que está bombando, é a empresa da hora,
as canetas para diabetes que estão sendo usadas para redução de peso, bombando. Tem 2 empresas francesas do mercado de luxo, a LVMH e a Hermès. Tem empresa alemã, SAP, Siemens, Deutsche Telekom. Sabe quantos bancos tem? Nenhum. 0. Não tem banco na lista das 10 maiores empresas europeias. Aí pega as 10 maiores empresas do planeta Terra. Não tem nenhum banco. Nenhum banco. Aí pega as 10 maiores empresas brasileiras por valor de mercado. Tá lá a Petrobras, tá lá a Vale, tá lá a VEG, tá lá a Ambev, a Eletrobras. 5. As outras 5 bancos. 5 bancos. Não tem um banco entre as 10 maiores americanas, um banco entre as 10 maiores europeias, um banco entre as 10 maiores do mundo. Tem 5 bancos entre as 10 maiores empresas brasileiras. Concentração. É um negócio interessante, porque quando você pega na lista das maiores empresas americanas, o que tem lá? As Big Techs. O que estão discutindo hoje nos Estados Unidos? O poder das Big Techs. Nos Estados Unidos e no mundo. Mas é o poder das Big Techs que cresceram e ocuparam espaço no mercado e estão lá. É o que eu falei. Amazon, Alphabet, Google, Facebook da vida, os negócios, as grandes empresas estão lá. E estão discutindo o poder das Big Techs. E aqui, aonde na lista salta aos olhos os bancos como os grandes destaques da economia nacional, isso não é muito discutido. Não é uma coisa que se discute com aplicação. E para ter uma mudança de cenário que não interessa aos grandes bancos, naturalmente, quem é que quer perder mercado? Você não quer perder mercado. A gente aqui não quer perder audiência, né? Nenhuma empresa de nenhum setor quer perder espaço. Então eles lutam com as armas possíveis para não deixar pulverizar. Não querem pulverização. E tem vários movimentos. O Banco Central fez alguns movimentos. Você tem movimentos com o Pix, que vai atingir na lata o cartão de crédito com parcelamento. Vai ser um ataque. O tal do Open Finance, que permite a troca de informações entre os bancos, vai mexer com isso. Pelo menos essa é a ideia, é mexer com isso. Mas quando você vai para o setor de crédito, aí complica. No setor de crédito, quando você olha, é bancão que controla o crédito no Brasil. E tem uma série de razões, nós já falamos disso, tem que ter mudanças de legislação, tem que ter mudanças regulatórias, tem que ter mudanças no Poder Judiciário para agilizar o processo de execução de garantias, o que faz hoje com que os bancões possam segurar a peteca e um banco menor tenha problemas. Aí quando aparece alguma coisa envolvendo um banco menor, vira uma confusão. Você vê a confusão que teve nos últimos dias aí, o saculejo no mercado, a reação, porque um banco médio, que é o BRB, comprou um banco ainda menor, que é o Banco Master. Só isso já provocou uma confusão, reunião dos grandes bancos sentando com o presidente do Banco Central para discutir o uso do Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito que já foi usado por esses mesmos bancos em momentos de necessidade. Enfim, conversando com um diretor do Banco Central, ele falou, olha, nunca o Banco Central foi tão desafiado para impedir uma operação como nessa operação. Sendo que a nossa história é recheada de operações de incorporação de bancos, alguns privados por bancos públicos, o Votorantim pelo Banco do Brasil, vários bancos públicos comprados por bancos privados grandes, que fizeram grandes lambanças, Banco Nacional, incorporado pelo sistema e fez os grandes bancos ficarem ainda maiores. Mas o que é importante a gente olhar neste caso é última linha da nossa conversa, crédito 4 vezes mais caro do que o crédito, o tal crédito livre, do que o crédito que é supervisionado pelo governo.
dizer, então, quanto maiores os bancos, mais solidez e, com isso, melhor para o consumidor, tomara que venha a ser um dia. Por enquanto, o que tem é margens de lucro crescentes, retornos extraordinários e dificuldade de crédito muito grande para as pessoas. É uma área que precisa ser atacada. Como vai ser atacada? Tem que ter, como eu falei, legislação, regulação, agilidade do Poder Judiciário, mas só se vai conseguir fazer algo nesse campo se as pessoas, se as autoridades se mexerem. O que não dá é para a gente sempre ter uma desculpa com a qual a gente convive e a gente tem que entender que é assim mesmo que é a vida, que a gente não pode comprar uma geladeira a prazo, que a gente não pode comprar, fazer uma reforma a prazo, que a gente não pode fazer um empréstimo para resolver um problema a prazo sem ser extorquido por uma taxa de juros assombrosa, por uma variação entre o custo de captação do banco e o custo para nós, que é incrível. Esse é um tema, spread bancário. A diferença entre o custo de capital para eles e o custo do empréstimo para a gente, que é um assombro. Então, esse estudo que saiu do Banco Central serve de alerta. Tem algo acontecendo. Existem mudanças que estão sendo feitas no mercado. Não dá para dizer que a gestão do Banco Central, que começou a se mexer muito em cima disso com o Roberto Campos Neto, pode produzir uma mudança, mas se a gente for na velocidade que as coisas estão indo, vai levar um século para a gente conseguir ver uma mudança no cenário. Uma coisa é você pensar numa concentração no setor de petróleo, papel e celulose, outra coisa é aquele dinheiro que chega para a gente. Os milhões de correntistas ou não correntistas que precisam e querem um crédito e que está cada vez mais caro e complicado. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.